Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, quem vos cumprimenta é o pastor Vanderlei Coutinho. Eu quero orar por você, sua casa e todos de sua família em mais um momento de fé e de esperança. A oração de meio do dia, o grande clamor de meio do dia. Sejam todos bem-vindos para mais este momento com Deus, isto mesmo, este momento com o Senhor, é onde a sua vida será marcada pelo nosso Deus. Não importa a hora, o momento em que você esteja recebendo esse conteúdo, a bênção do Senhor irá te alcançar neste dia abençoado, tá bom? Faça o seu pedido no chat, faça também na descrição deste vídeo. Se possível, meus irmãos, me ajude a divulgar este canal, compartilhe com alguém este momento especial, este momento que o Senhor preparou para todos nós. Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua audiência neste dia abençoado. Eu gostaria de ler a palavra de Deus no livro de Daniel. Isso mesmo, profeta Daniel. Isso, gostaria de ler Daniel capítulo 6 e o verso é o de número 10 e 11. Daniel, capítulo de número 6, versículo 10 e 11. Daniel 6, 10, 11 diz assim: quando soube que o edital havia sido assinado, Daniel entrou em sua casa e os seus quartos, que estavam no andar superior, tinham as janelas abertas em direção a Jerusalém. E 3 vezes por dia se pôs de joelhos, orando e louvando ao seu Deus, como costumava fazer antes. Então aqueles homens foram à pressa e o encontraram orando e suplicando a Deus. Irmãos, o capítulo 6 de Daniel narra uma das passagens mais conhecidas da Bíblia Sagrada, onde este capítulo descreve a fidelidade de Daniel a Deus, mesmo quando confrontado com a ameaça de ser lançado dentro da cova dos leões. Olha a determinação de Daniel de continuar orando a Deus, mesmo quando uma lei do rei Dario proibia a oração, a adoração a qualquer Deus. Aqui nós vamos aprender dentro desse texto algumas lições sobre fé, algumas lições sobre coragem, sobre integridade e compromisso com Deus. E eu gostaria de trazer aqui a primeira lição. No versículo 10 diz que quando ele soube que o edital ou o decreto havia sido assinado pelo rei, ele entrou em sua casa e, como de costume, ele orava 3 vezes por dia com seus joelhos dobrados, com as janelas do quarto abertas na direção de Jerusalém. Observa nesse texto, Daniel sabia da nova lei assinada pelo rei, que proibia qualquer forma de oração a qualquer Deus que não fosse o próprio rei. Daniel sabia, e mesmo diante dessa pressão e ameaça, ele não alterou seus hábitos de devoção a Deus. Gente, isso nos ensina uma lição tremenda. Sabe, Daniel, ele não alterou seus hábitos de devoção
a Deus diante de pressão, diante de uma ameaça. Ele não alterou a sua prática diária de oração, que já era conhecida, foi mantida. Olha só, foi mantida. A integridade de Daniel foi a sua maior defesa. Ele não se deixou levar pelas circunstâncias ao seu redor. Ou seja, ele não deixou que a circunstância ao seu redor mudassem a sua postura diante de Deus. E tem pessoas que, diante de pressões deste mundo, cristão, estou falando com nós agora, os irmãos que servem a Deus, você que serve a Deus, quantos irmãos que, diante de pressão e ameaça do mundo, ele tem alterado os seus hábitos de adoração diante de Deus, diante das ameaças do mundo. Quantas pessoas têm deixado se levar ou se influenciar pelas pressões do mundo e têm permitido que a circunstância ao redor mude a sua postura diante de Deus? Quantas pessoas já mudaram a sua postura diante de Deus? Quantas pessoas? Em nossa vida cristã, ser íntegro não significa fazer as coisas certas apenas quando as circunstâncias são favoráveis, mas manter a nossa devoção a Deus, independentemente da pressão externa. Em um mundo que muitas vezes tenta mudar ou comprometer os nossos valores, a fidelidade a Deus deve ser inabalável. Nós estamos vivendo uma pressão no mundo atual. Aliás, combatendo contra a nossa fé. Agora, a integridade em nossa fé, ela é crucial. Ei, não devemos comprometer nossos princípios, nossos valores, as nossas práticas espirituais por causa das pressões externas. Devemos orar, adorar e viver a nossa fé diariamente, como Daniel fez, sem temor ou vergonha, sem temor ou até mesmo vergonha. Então Daniel aqui nos ensina a integridade, mesmo em tempos difíceis. Deus quer a integridade da sua igreja, dos cristãos, mesmo diante das pressões que sofremos neste mundo. Daniel, mesmo diante da lei que havia sido assinado, o decreto que proibia a oração, mesmo diante desta ameaça, ele não alterou o seu hábito de devoção diante do Senhor. Ele continuou orando, sem temor ou até mesmo vergonha. Ele continuou buscando. Outra questão, a coragem de permanecer fiel a Deus. Ele teve coragem de permanecer fiel a Deus. O texto diz que ele entrou em sua casa, no quarto, com a janela do andar superior abertas em direção a Jerusalém. Daniel aqui, ele vai demonstrar grande coragem ao continuar as suas orações. Apesar da lei que proibia essa prática, ele não se escondeu, mas ele manteve as janelas abertas, mostrando publicamente
o seu compromisso com Deus. Isso é um testemunho de sua coragem. Isso é testemunho de coragem, pois ele sabia que a sua fidelidade poderia levá-lo à cova dos leões. Mesmo assim, ele preferiu a fidelidade a Deus em vez de se render ao mundo, em vez de se render ao medo. Quantas pessoas que por medo eles preferem negar a sua fidelidade a Deus. Ele deixa de ser fiel a Deus por medo. Ele se rende. Irmãos, a coragem para permanecer fiel a Deus não é uma ação impulsiva ou sem reflexão. É uma decisão consciente de obedecer ao Senhor, independentemente das consequências. Daniel não teve medo da ameaça do rei. Ele não teve medo das leis injustas que estavam sendo impostas. Sua coragem, ela foi alimentada pela confiança na soberania de Deus. É assim que tem que ser, deve ser a postura do cristão diante do mundo em que estamos vivendo. Quando somos desafiados a abrir mão da nossa fé, seja por pressões sociais, familiares ou no ambiente de trabalho, precisamos ter coragem de seguir a voz de Deus. Devemos lembrar que a nossa fidelidade a Deus, o nosso Pai, vale a pena. Independentemente das adversidades, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena manter a nossa fidelidade, a nossa fé neste Deus. Amém? Outra questão: a consistência na vida de oração. O texto diz que 3 vezes por dia ele se colocava de joelho. Isso aqui é consistência na vida de oração. Amém? E ele fazia isso como antes costumava fazer. Ele fazia isso. A prática constante de Daniel de orar 3 vezes ao dia revela a importância da consistência na vida de oração. Daniel não apenas orava em momentos de crise, porque tem gente que só ora, só busca no tempo de crise, né? Mas Daniel não, ele mantinha uma rotina diária de comunhão com Deus. Isto demonstra que a oração não era apenas uma reação a problemas. Tem gente que fizeram da oração uma reação aos problemas que ele está enfrentando, mas na vida de Daniel não. Era uma parte fundamental de sua vida, uma disciplina que ele mantinha independentemente da circunstância. Irmãos, a consistência na vida de oração é essencial para o fortalecimento espiritual. Eu vou repetir. A consistência na vida de oração é essencial para o fortalecimento espiritual. Então, não devemos orar apenas quando estamos em dificuldades, mas devemos estabelecer uma rotina regular de oração, uma rotina regular de louvor, buscando uma comunhão constante com Deus. Isso cria raízes profundas em nossa fé. Então, devemos perguntar a nós mesmos: como está a nossa vida de oração? Como está a nossa vida de oração? Temos uma prática constante de busca a Deus em todas as situações? Irmãos, devemos nos comprometer e ser consistentes em nossa comunicação
com Deus, tanto nos bons momentos, quanto também nos momentos ruins. Por último, eu termino aqui. Observa, o versículo 11 fala: então aqueles homens foram à pressa e o encontraram orando e suplicando a Deus. Olha aqui, eu vejo isso como testemunho público, amém? Da fé de Daniel. O fato de que os inimigos de Daniel o encontraram orando nos mostra que a vida de oração de Daniel era algo público. Ele não tentava esconder a sua fé. Não, ele não tentava. Tem gente que tenta esconder a sua fé, né? Ou a sua devoção a Deus. Daniel não. Ele vivia de forma que a sua fidelidade era visível para todos. Ele sabia que a sua relação com Deus deveria ser visível. Assim é a nossa relação com Deus, deve ser visível, não apenas uma prática privada, mas deve ser visível. Amém? Nossa fé não é apenas para ser vivida em privado. Eu falei até um dia desse na igreja, aquele crente chamado 0007, ninguém sabe o crente 007, ninguém sabe até hoje que ele serve a Deus. Amém? A nossa fé não é apenas para ser vivida em privado, mas também deve ser uma expressão pública. Então, quando vivemos a fé de forma autêntica, outros podem ver em nós um testemunho do poder de Deus e que pode inspirá-los também a buscar a mesma relação que eu e você temos com Deus. Então devemos ser públicos em nossa fé, não de forma arrogante ou ostentosa, não é isso não, mas com coragem e naturalidade. A maneira como vivemos a nossa fé deve ser um testemunho vivo da nossa confiança em Deus, tanto em público quanto também no privado. Então, pense nisso. Aqui no capítulo 6 nos ensina sobre fé, coragem, consistência e testemunho. Então, como Daniel, devemos ser fiéis em nossa devoção a Deus, independente das pressões externas ou das consequências. Então, precisamos o quê? Ter coragem de permanecer firmes na nossa fé, a consistência na nossa fé, na nossa vida, na verdade, de oração e ser testemunho público da nossa confiança em Deus. Amém? Que possamos ser homens e mulheres de integridade, coragem e constância que colocam nossa confiança em Deus, não importando o que o mundo ao nosso redor diga ou faça ao nosso respeito. Que a nossa fé seja visível a todos. Eu quero orar, Pai. Mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Pai, quantas vezes, Pai, nós somos tentados a negar a nossa fé na hora da pressão, na hora que a chapa esquenta. Ó Deus, quantos, ó Pai, que muitas das vezes escondem, ó Pai, que Te servem. Ó Deus, meu Pai, quantas pessoas têm vergonha de ser chamado de crente, de cristão. Ele tem vergonha, Senhor. Pai, mas a nossa fé, ela deve ser pública, não só no privado, mas vivermos a fé também publicamente. Ó Deus, é mais um momento que nos colocamos diante de Sua presença em oração, na fé do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que bom, meu Pai, é Te buscar. Que bom é ter a Sua presença conosco
em meio aos desafios da vida. Que bom, meu Pai, é poder ver a ação do Teu Espírito Santo, ó Pai, atuando em nossas vidas, casa e família. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela alegria, ó Deus da salvação. Pai, nos ajuda em meio a um mundo tão conturbado, nos ajuda a fazer a sua vontade, Senhor. Pai, obrigado aqui pelo exemplo de Daniel, que nos ensina a viver com integridade, que nos ensina a viver com coragem e consistência em nossa fé. Meu Pai, pedimos que nos fortaleças para permanecermos fiéis a Ti, mesmo em face de dificuldades e pressões. Ó Pai, que nossa vida, ó Deus de oração, seja constante e que o nosso testemunho de fé seja claro para todos ao nosso redor, Senhor. Seja conosco, ó Pai, de uma maneira especial, nos ajudando, meu Pai, a fazermos a diferença no mundo em que vivemos. Nos ajuda, Senhor, a sermos instrumentos do Senhor, meu Pai. Ó Deus, nos ensina a sermos instrumentos. Ah, Pai querido, Pai amado, nos ajuda a fazer a diferença, como Daniel e tantos outros fizeram no passado, ó Deus, e que testemunharam do seu amor, testemunharam da sua misericórdia, testemunharam da sua compaixão. Ah, meu Jesus, é mais uma vez que nos colocamos diante do Senhor em oração, em sua santa e bendita presença, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas grandes vitórias que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, meu Pai, por esse privilégio de orar, de te buscar mais uma vez. Senhor, visita os meus irmãos, visita as minhas irmãs espalhados pelo Brasil e o mundo, aqueles que estão, ó Deus, vivendo grandes lutas e provações, grandes aflições, filhos e filhas que estão, ó Pai, passando por vales, por desertos, meu Pai, mas que estão confiantes em Ti, que estão confiantes na força do Seu poder. Ah, meu Jesus, nós acreditamos na ação do Teu Espírito Santo, que peleja, que consola, que fortalece a igreja em meio às provas, em meio aos desafios. Ó meu Jesus, mais uma vez nos colocamos aqui diante de Sua bendita, maravilhosa presença. Seja conosco, Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber. Espírito Santo, trabalhe em nossas vidas diante das pressões que o mundo, ó Pai, ah, meu Deus, nos oferece, pressões terríveis, meu Pai, que vem de todos os lados, ó Deus, para, ó Deus, nos fazer negar a nossa fé. Pai, nos ajuda, ó Deus, diante dos desafios, nos ajuda, Senhor, diante dos problemas, nos ajuda, Senhor, diante das adversidades. Pai, nos ajuda a enfrentar,
ó Deus, e vencer o dia mau. Nos ajuda, Senhor. Eu creio na misericórdia santa do Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Eu acredito nas tuas promessas. Eu confio nas promessas do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Seja conosco em meio aos desafios, seja conosco em meio aos problemas, seja conosco em meio às guerras, em meio às pelejas, seja conosco, meu Pai. Eu creio na vitória do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Seja conosco em meio às lutas, em meio às guerras, em meio às provações. Seja conosco, meu Pai. Nos ajuda, ó Deus, a vencer, ó Pai, as provações. Nos ajuda a vencer as dificuldades. Nos ajuda, Senhor, em meio, ó Deus, às turbulências, a resistirmos firmes em Sua presença. Nos abençoa neste dia, abençoa os internautas, os nossos irmãos, as nossas irmãs, abençoa aqueles, ó Pai, que estão sendo pressionados, meu Pai, aqueles que já estão desistindo da missão devido à pressão, aqueles que já não são constantes na oração, aqueles, ó Deus, que diante de pressões sociais, familiares, ó Deus, no ambiente de trabalho, meu Pai, em tantos lugares não têm sido firmes, não têm sido fiéis. Ó meu Pai, fortaleça este homem e esta mulher diante de um mundo, das pressões deste mundo, meu Pai. Ó Deus, esta pessoa esteja, ó Deus, consciente de obedecer ao Senhor, independente das consequências. Daniel, mesmo, ó Deus, sabendo que poderia, ó Deus, ser lançado dentro da cova dos leões, ele preferiu a fidelidade ao Senhor do que se render ao medo. Nos ajuda, Senhor, a fazermos a diferença, a termos coragem de permanecer fiel ao Senhor, mesmo diante da circunstância. Nos ajuda a nos mantermos íntegros, mesmo diante de tempos difíceis, meu Pai. Abençoa, ó Deus. Pai querido, Pai amado, eu creio na misericórdia do Senhor. Atende a nossa oração e nos ajuda, ó Pai, a vencer. Ó Pai, nos ajuda a permanecer firmes, ó Deus, diante, ó Deus, de Sua presença. Pai, eu te peço nesta hora, Pai, eu te peço neste momento, e eu quero, Senhor, lhe agradecer. Seja conosco em meio aos desafios, seja conosco em meio às guerras, em meio às pelejas. Pai, receba a nossa oração e dai-nos a vitória, ó Deus, e a todos que estão aqui, os que vão passar por aqui, que a tua bênção repouse sobre a vida deles. Eu abençoo e eu declaro vitória através desta oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Declare, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu quero perguntar: tem alguém que você deseja ser fiel a Deus, ou seja, servir ao Senhor, andar na presença do nosso Deus? Tem alguém que você deseja
servir a Deus, andar na presença do nosso Deus, é só você dizer: eu quero aceitar, eu quero voltar para Jesus, eu quero renovar a minha aliança com Deus. Você quer? Então diga: eu quero, pastor Vanderlei. E você vai orar comigo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como único, suficiente Salvador da minha alma. Você que está afastado, quer voltar? Ore: Senhor Jesus, eu retorno para os teus caminhos de onde eu nunca deveria ter saído. Agora você que está desconcertado, quer consertar-se? Ore: Senhor Jesus, eu faço um concerto, renovando a minha aliança com o Senhor. Eu prometo ser fiel. Você que aceitou, voltou, renovou a aliança com Deus, procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia. Procure a liderança, diga que você aceitou Jesus e você quer servir a Deus, ou diga que você voltou, renovou a aliança, tá bom? E quer servir a Deus naquela congregação. Foi a melhor decisão que você já tomou em toda a sua história de vida, tá bom? Parabéns, fica firme com o Mestre, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Isso. Meus irmãos, minhas irmãs, eu sei que não é fácil permanecer firme no propósito diante de Deus, diante de pressões. Eu via aqui pessoas que cederam já às pressões, cederam e deixaram de ser fiéis a Deus. Né? A pressão da carne, as vontades da carne, fizeram com que você cedesse à pressão e deixou de ser fiel a Deus. Daniel, mesmo diante de pressões, ele permaneceu fiel. Peça perdão a Deus, se arrependa diante dele. Ele tem um plano na tua vida contigo. E a vitória será maior do que você imagina. Que o Senhor te fortaleça em meio às guerras, para você servir, para você andar na presença do Senhor. Tem gente aqui que você precisa se arrepender, porque você cedeu às pressões e deixou de ser fiel. Você que era íntegro, deixou de ser íntegro diante do tempo difícil, do momento difícil. Deus está te dando a oportunidade de se arrepender, de voltar para o caminho e viver as promessas dele na sua vida. Pense nisso. Agora, precisamos ter coragem de permanecer fiéis a Deus diante de situações difíceis. Amém? Decida ser fiel, porque quem é fiel, Deus honra os que são fiéis a Ele. Amém? Pense nisso. Meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Eu retorno no canal às 18h30, tá bom? Hoje em nossa igreja Fortalecendo Vidas, já tivemos um culto pela manhã, pastor Floriano, à tarde também. À noite estaremos junto com o pastor Daniel Dias, vai estar conosco logo mais à noite. Quarta-feira passada foi uma bênção e hoje também Deus tem vitória para a sua vida, tá bom? Compareça em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus desde agora para sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Deus te abençoe.